Bem, no vídeo de hoje nós vamos entender o processo do perdão. Porque o perdão, ele é um processo. Ele não acontece da noite para o dia. Eu entendi isso na prática. Muita gente consegue perdoar facilmente, outras pessoas não. Por isso que não deixa de ser um processo. Para quem consegue, ok. Quem não consegue, fica tranquilo. Vai conseguir. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada. Dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. Vamos por partes. Vamos primeiro explicar o que significa perdão. O perdão é quando você lembra da situação que aconteceu, mas não sente mais dor. Ou seja, você lembra de tudo, mas não se incomoda mais, aquilo não te machuca, não te dói mais. É como o processo do luto. Quando uma pessoa morre, você sofre muito no início, você não consegue nem falar no assunto que você chora, só que com o passar do tempo, você simplesmente se acostuma. Você começa a entender que morreu mesmo a pessoa, que não vai voltar, você vivencia o luto e depois você segue a sua vida. A pessoa em si que você ama nunca vai deixar de estar na tua lembrança, mas você não vai chorar mais como você chorava quando ela faleceu. Meus pais faleceram há 16, 17 anos atrás. Então hoje eu já estou com essa questão resolvida. Eu não vou ficar 17 anos chorando toda vez que eu lembro que os meus pais faleceram. Eu segui a minha vida. Deixei de amar os meus pais? Não. Continuo amando os meus pais. Vou morrer amando os meus pais. Afinal, são os meus pais. Mas aquilo não me faz sofrer como foi no dia que eles faleceram. A mesma coisa é o perdão. Nós passamos por muitas situações nas nossas vidas e que nos machucam, nos ferem. E aí, com o tempo, nós lembramos dessas situações, mas não sofremos mais. Eu percebi isso com relação a um telefonema que eu recebi agora, recente. Uma pessoa que me machucou, me feriu e eu estava com raiva dela, estava com muita raiva mesmo. Ela ligou para mim às 10 horas da noite, só que eu estava dormindo, só fui ver a ligação no outro dia. E eu simplesmente não quis retornar. Mas quando eu lembrei da pessoa, eu percebi que eu não sentia mais aquela raiva que eu sentia antes. Eu apenas não quero mais contato. Aí você vai dizer, mas você não perdoou a pessoa? Por que não volta à amizade? Porque a amizade é como um cristal. A amizade é como um vidro. Quando ela quebra ou há alguma rachadura, não tem como colar. Não tem como ficar tudo como era antes. As pessoas só podem conviver com as outras a partir do momento que a outra muda. Quando ela mostra com atitudes que tipo, eu não vou mais errar com você naquela questão. Eu posso errar com você em outras coisas, porque somos falhos. Mas naquela questão em si, eu não errarei mais. Que não é o caso. Porque a pessoa em si, ela nunca aprendeu sobre os seus próprios erros. Toda vez eu tinha que sentar e conversar com ela. A conversa era uma conversa longa, cansativa, e ela não entendia aonde errava. Sempre ela vinha com a mesma conversa. Mas eu não concordo. Então, quando a pessoa fala não concordo, é porque ela não entendeu aonde está errando. Se essa pessoa não entender aonde está errando, ela vai continuar errando, fazendo as mesmas cagadas, as mesmas coisas. Porque esta pessoa em questão, ela erra na mesma coisa há anos. Não é uma coisa assim de uma vez, duas e eu já fiquei com raiva. Anos seguidos
que é o mesmo erro e que eu vou explicando e que a pessoa vai repetindo, e aí eu vou falando e a pessoa vai repetindo porque não aprendeu. Então você conviver com alguém assim é complicado, porque ela vai te machucar. E aí o processo vai ficar na tua mão para ficar toda vez perdoando. Então o mais inteligente é se afastar, porque aí você se afasta da pessoa sem sentir raiva ou rancor dela. Você apenas não quer estar próximo. As pessoas vão dizer, mas Cristo não se afastou nem de Judas. Mas existe uma passagem na Bíblia que ele fala, tirando o filho da perdição, Pai, eu não perdi nenhuma ovelha que me destes. Ou seja, eu convivi com todos, inclusive com Judas. Mas Judas, Pai, não conseguiu mudar. Judas não entendeu aonde errou. Judas não se arrependeu dos seus erros. Então eu não pude fazer nada. Perdi Judas. Tirando ele, o resto, todos se arrependeram. Porque Pedro, ele negou a Cristo 3 vezes. Mas a diferença de Pedro e de Judas é que Judas sentiu um remorso pelo que fez com Cristo. Já Pedro se arrependeu de verdade. Pedro mudou de atitude. É tanto que depois Pedro pede para ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro não negou mais a Cristo. Pedro agora mergulhou de cabeça no Evangelho. O arrependimento chegou até Pedro. Judas se suicidou, porque o remorso corroeu Judas. Então ele acabou se matando. Ou seja, se Judas tivesse entendido aonde errou, ele provavelmente não sentiria remorso, ele sentiria arrependimento. E aí o arrependimento é justamente a mudança de atitude interior. Então Judas teria se transformado em alguém melhor. E aí sim, Judas também seria perdoado por Cristo. Conviver com Cristo, sim, porque quando a pessoa se arrepende, ela muda. E ela mudando, ela pode conviver de novo. Vou dar um exemplo. Eu briguei com a outra amiga minha, que hoje é amiga minha novamente. Nós brigamos por causa de imaturidade, tanto da minha parte quanto da dela. E aí o que aconteceu foi que nos separamos, nos distanciamos. E aí ficou a mágoa, o rancor, as coisas, até que houve o perdão. Eu liberei perdão e ela liberou perdão. Depois nós nos reencontramos, conversamos e eu entendi aonde eu errei, ela entendeu aonde ela errou. Nós nos arrependemos dos nossos erros. Nós mudamos de atitude, viramos a chavinha. E aí o que aconteceu? A amizade reatou e nós voltamos a nos falar e conviver. E o que é interessante no processo do perdão e do arrependimento é que hoje eu convivo com ela, a gente conversa como se nada tivesse acontecido. Ou seja, é apagado mesmo. Porque não adianta também você fingir que perdoou, ou não entender o que é o perdão, ou não se arrepender, ou não ver a mudança de atitude no outro, aí convive com a pessoa e fica passando na cara dela todo santo dia aquilo que ela fez. Porque em 1980 você fez isso comigo, aí é o resto da vida. Aí é melhor não conviver. Essa pessoa que eu me afastei, ela é assim. Vai passar o dia ou o tempo e ela vai ficar o tempo todo remoendo. Então, quando ela me ligou, eu fui claro e objetivo. E eu disse para ela, só que eu disse para geral logo, para todo mundo saber. Eu peguei e joguei logo toda a merda no ventilador, porque foi uma questão de resolução de exorcismo. Até entender o processo do perdão, eu precisava exorcizar, porque ela estava ainda insistindo, tentando, não sei o quê. E aí eu disse, claramente, eu só me afastei de você porque não dá para conviver, porque você é uma pessoa que não muda, porque você é uma pessoa mimada, porque você é uma pessoa que não entende aonde erra, vai continuar errando e eu não quero conviver com pessoas assim, nem sou obrigado. E aí falei de uma forma geral
para que as demais pessoas também pudessem entender o processo do perdão, entender que tem que se arrepender e mudar de atitude, senão não adianta. Então é isso, gente. Nós temos que entender que o perdão ele é um processo que às vezes demora, porque tem feridas que são muito profundas, às vezes é mais rápido, mas ele acontece. Quando o Espírito Santo está trabalhando na nossa vida, ele vai se encarregando de nos fazer perdoar. Nós simplesmente acordamos um belo dia, lembramos das situações, mas não sofremos mais. Devemos conviver com as pessoas que nos machucaram e que não se arrependem? Não, porque perdoar não é esquecer. Esquecer é amnésia. E a própria Bíblia fala: o joio e o trigo crescem juntos, porém existe uma separação depois, na hora da colheita. O joio é separado do trigo. Isso significa que nós não precisamos conviver o tempo todo com quem não se arrepende, com quem não muda. Então fica a dica. Se você é casada, você é mulher casada com um cara que é altamente violento, se separou dele e não quer mais voltar, você está coberta de razão. Não é obrigada a viver com um marginal, com alguém que não modifica, que não muda, e ele não vai mudar enquanto ele não entender aonde errou. Bem, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.